Então vamos orar. Vamos iniciar a oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos na tua presença neste momento para te pedir e também te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia e compaixão que tem para conosco. Te agradecer pelos livramentos que tem nos dado, pelas bênçãos que tem derramado. Te agradecer por esse grupo que a cada dia cresce para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, venha a cada dia nos instruir, que teu Espírito Santo possa nos guiar conforme o teu querer, a tua vontade, para aquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o estudo desta noite, Senhor. Se faz presente no nosso meio, nossos corações. Abre nossa mente, nosso coração, entendimento. Dá-nos discernimento. Aumenta a nossa fé. Em o nome de Jesus Cristo, possamos crescer na graça, no conhecimento da tua palavra. Abençoa o irmão Júnior para que ele possa cada dia, com satisfação, com alegria, com amor, passar a tua palavra para nós, para que venhamos crescer para a honra e glória do teu nome. E também, Senhor, estarmos preparados para os dias que vierem. Nos fortalece, nos abençoa, em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Bem, então, muito bem-vindos todos mais uma vez, uma boa noite. Que todos se sintam bem, em paz, confortáveis, na presença do nosso Pai Celestial, onde quer que você esteja, por esse Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco ou Alagoas, ou qualquer outro lugar, que o Espírito do Eterno possa alcançá-lo e fortalecer. Que o nome sobre todo nome venha sobre a sua vida. O nosso tema de hoje, ele vem falar sobre Jesus e o divórcio, Cristo e o divórcio. Qual foi a reação do Messias com o tema do divórcio? Nós falamos ontem nós estávamos falando um pouco sobre essa questão, né? Um mini testemunho sobre os eventos, uma trajetória que nós tivemos, e o encontro com uma dessas crenças, né, de uns grupos diferentes que pregam algo diferente do que está na palavra relacionado ao tema divórcio. E de ontem para cá, nós tivemos contato com alguns irmãos com relação a este tema, né, alguns questionamentos, algumas perguntas, e nós conversamos com alguns e nós achamos, então, por bem hoje falar sobre esse assunto. É um assunto bastante amplo, embora seja algo simples, mas é algo que pode se desdobrar em vários ramos, vamos dizer assim. Existem vários pontos interpretativos, crenças interpretativas. O nosso objetivo é levar esses pontos interpretativos, essas vertentes interpretativas à luz das Escrituras, porque não adianta, como nós já falamos várias vezes, aquilo que eu acho, o achar e nada é a mesma coisa. Adianta a certeza que as Escrituras nos dão. Então, todo tipo de doutrina, de pensamento, de entendimento deve ser submetido, como nós sabemos bem, ao crivo da palavra, apenas da palavra, das Escrituras. Então, nós vamos iniciar hoje esse tema, acredito que nós não vamos terminá-lo hoje, nós vamos para a parte, analisar, vamos dizer, a parte bíblica, Mateus 19, basicamente, nós vamos entrar em Mateus 19, tentar dissecar Mateus 19 com relação a esse tema, Mateus capítulo 5 também. Depois, nós vamos para alguns pontos práticos, tá certo? Se der tempo, amanhã, não sei. Depois que a gente vê, pelo menos, essa questão doutrinária da palavra, então nós vamos para pontos práticos. E se fulano fazer isso, e fulano fazer aquilo, a gente vê isso depois. Mas eu acredito que depois que nós entendamos o sentido espiritual das palavras que estão na Escritura do próprio Senhor Jesus, em Mateus 19, Mateus capítulo 5, qualquer outro questionamento, indagação, vai ficar bem mais simples de ser resolvido, porque nós vamos ter um padrão de resolução, tudo bem? Então, esse é o ponto aqui. Esse é o momento em que nós vamos analisar. Isso é uma coisa que tem sido hoje um pouco relativizada, as palavras até do próprio Senhor Jesus, e outros também têm levado para um fundamentalismo. Não é fundamentalismo, não, tem levado para um certo extremismo fora dos padrões bíblicos. Mas vamos lá.
O texto base de tudo que nós vamos ver com relação a este assunto se encontra em Mateus capítulo 19. Tudo bem? Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 nós vamos encontrar, né, logo no capítulo, verso 1, que Cristo conclui os seus discursos, ele sai da Galiléia e vai para os confins da Judéia, além do Jordão. Basicamente a região ali da Pérea, vamos dizer assim. A partir do verso 3, nós vamos ter todo o pano de fundo aqui que vai nos delinear, nos apresentar a questão e as respectivas conclusões com relação à questão do divórcio. Nós vamos saber por quê. Então chegaram ao pé dele, diz aqui a corrigida fiel, chegaram ao pé dele. A versão católica diz que se aproximaram dele, né? Os fariseus se aproximam dele. E o colocam à prova, diz a Escritura, tentando, diz outras versões. E eles perguntam, é lícito? Eles vão perguntar ao Senhor se é lícito. É isso? Estavam experimentando, diz outras versões. E perguntam, é lícito? A palavra grega, né? Lícito, aqui. É o exeste. É permitido? É isso que eles estão querendo saber. É permitido ao marido. É a palavra que é importante para o nosso estudo, a palavra para o marido, a palavra grega antropos. Eles perguntam se é permitido ao antropos, ao marido, e também no sentido de ser humano em geral, incluindo todos os indivíduos. É permitido ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram a Cristo. Permitido ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então nós temos o verso 4, a resposta. Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Nós vamos analisar essa resposta aqui, o que realmente está, a substância, o substrato dessa resposta, o que realmente ele quis dizer. E o verso 5 continua, e que disse, por esta causa, por esse motivo, né, que está aqui claro do verso 4, ele então invoca as suas palavras, a sua conclusão, e o que ele estabelece no verso 5, por causa do verso 4, ele invoca o Criador. Ele deixará, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se. A palavra para tornando-se é a palavra grega aqui, o exomai. Você vê, né, que é bem parecida com aquela outra palavra lá, que a gente falou agora há pouco. É o estar, é o verbo de continuidade aqui do grego, algo que continua. Tornando-se os dois uma só carne. Ele está citando aqui Gênesis 2:24. Nós também vamos falar sobre essa citação aqui. É algo surpreendente nesta citação. E o verso 6, ele continua, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. E ele então vai dar uma ordem. Isso, uma injunção aqui. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tudo bem. Nós temos aqui a primeira parte desse diálogo, do diálogo aqui em Mateus capítulo 19. Tudo bem? Na sequência, nós vamos ter a segunda parte, a segunda pergunta. E a segunda pergunta vai introduzir, então, o preceito da carta, né, de divórcio. Da carta de divórcio. Veja, primeiro eles tentam levar para o repúdio por qualquer motivo, depois eles vão, não satisfeitos, entrar com o assunto da carta. E eles levantam a autoridade de Moisés. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? E o verso 8, Cristo responde, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Depois nós vamos chamar a atenção aqui sobre dois pontos bastante interessantes aqui, que estão em contraste no verso 7 e no verso 8, com relação a Moisés e as palavras de Jesus. Ele permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vamos parar por aqui. Olha só. Esse tema de divórcio e novo casamento, ele tem se tornado um desafio para as sociedades e igrejas, nitidamente de uma base cristã dos últimos tempos. As pessoas hoje estão relativizando, nós temos falado bastante isso aqui, relativizando os conceitos de verdade absoluta. Então não existe mais para as pessoas, a grande parte, verdade absoluta. O relativismo cultural e moral, ele tem imperado hoje dentro do meio cristão até.
Então você tem hoje aquela questão do pluralismo e do progressismo. Ele é parcialmente até aceito. O ser humano, ele se torna em si, né, o humanismo, ele busca isso. O objetivo de satisfação precisa ser o ser humano. Então, a vida abundante, muitas vezes existem pregadores que usam o texto lá, que Cristo veio prometer trazer vida e abundância, tem sido definida como seu bem-estar. Então, nada que leve você para o seu bem-estar pode ser algo ruim ou algo comprometedor. Olha que coisa interessante, algo interessante de se falar, mas na prática não é bem assim que as escrituras dizem. É dor e o sofrimento, a dor e o sofrimento não, você é nova, você é a nova natureza, você é salvo, você tem de viver uma vida plena, abundância, você tem de ter 2 carros no mínimo em casa, você tem de morar num condomínio fechado, você tem de morar ou no apartamento, você tem de ter o melhor emprego. Isso para as pessoas se chama vida em Cristo. Ah, porque Abraão ele era rico, Abraão ele tinha isso, Jó também, então você também precisa ter. Mas falar dos cristãos, dos discípulos que eram perseguidos, ninguém vai falar disso. E essas pessoas, elas tinham Cristo ou não? Então, existe um relativismo com relação a isso. No nosso tema aqui, no nosso estudo, nós vamos falar sobre esse problema do divórcio. E nesse texto de Mateus, capítulo 19. E as declarações de Cristo, essas declarações, nós precisamos fazer uma ligação entre as declarações aqui de Mateus 19 e as declarações também de Mateus capítulo 5. Você também vai ter o mesmo registro em Marcos capítulo 10. E você também vai ter o mesmo registro em Lucas capítulo 16. Tudo bem? Você vai ter esse mesmo registro aí, Lucas capítulo 16. Mas o nosso foco vai ser Mateus 19. Quando Cristo é interrogado pelos fariseus acerca do fundamento. Qual é o fundamento para o divórcio? Nós vamos ver aqui que, reiteradamente, Cristo está enfatizando a indissolubilidade, ou seja, não acaba, não termina. Esse é o padrão do matrimônio. E ele usa para defender isso o ideal de Deus, conforme foi estabelecido no Jardim do Éden, quando ele faz referência ao Criador desde o princípio. Então, nós vemos aqui, nós cremos que ele está levando os fariseus a tentarem perceber a beleza disso e que as pessoas se esquecessem um pouco, parassem de focar nos problemas. Você reparou que às vezes nós focamos muito nos problemas? Nós focamos em problemas. Tudo que a coisa não está do jeito que eu quero, então já é um problema, é um motivo de eu me desfazer dela. Nós, como crentes, na verdade, se você acha, se você crê que é um crente na palavra dos últimos dias, mais do que nunca você tem de estar focado em ser um a palavra, ser uma pessoa resolvedora de problemas. Foi para isso que Deus te chamou, para que você seja um resolvedor de questões. Trabalhe na resolução de problemas. E não uma pessoa que seja vencido pelos problemas. Então, tudo depende dessa ótica de vista aqui. Então, esse contexto de Mateus 19, 1 a 12, vai nos trazer isso. Nós temos aqui as declarações de Cristo sobre casamento e divórcio. Nós vamos falar alguma coisa, no final nós vamos resumir, tá bom? Vamos fazer um resumo para tentar fixar isso, para ficar claro, para que a gente volte e o assunto flua. Então, veja só, você aceita Cristo como seu Salvador. Você aceita o Messias, você aceita o Yahushua, você aceita o Yahushua, não sei, não importa, o Jesus, tá bom? Você aceita. Ele é seu Salvador, ele é o seu Senhor, o seu Mestre. Aí você quer seguir as suas pisadas, como está lá em Pedro, né? 1 Pedro 2. Então, ele lhe salva, você crê. Agora, então, para você, o que ele fala tem de ser normativo. Normativo. O que é normativo? Tem de ser norma, tem de ser verdade, tem de ser lei, você precisa obedecer. Então, você vai tomar pequenas coisas, como importantes decisões na vida, você precisa perguntar, indagar, o que é que Jesus tem a dizer acerca disso. Não é verdade? Se você crê nele, você precisa indagar, você precisa perguntar, o que é que o Senhor Jesus tem a dizer sobre isso? Não, será que ele tem a dizer sobre isso é certo ou se é errado? Eu lembro de um testemunho de um pastor que dizia o seguinte, eu li isso aí há muito tempo. Eu li há muito tempo isso aí, e ficou na minha mente. E ele disse que quando ele casou, você vai achar interessante isso aqui, porque até hoje eu acho, sempre que eu ouço isso.
Ele disse que quando ele casou com a esposa, né? Ele era apaixonado pela esposa, casou jovenzinho. E aí, né, ele estava preparado, né, disse, não, eu quero fazer tudo por ela. Eu tiver de fazer por ela, eu quero agradá-la, eu quero trazer o café da manhã na cama para ela, quero ser o melhor esposo do mundo para ela. E aí ele também esperava, né, que a esposa fizesse, e ela já vinha fazendo tudo, isso vai ser uma maravilha. E ele, né, pensava, né, no café da manhã maravilhoso que seria lá, quando eles viajassem para as núpcias, aquela coisa toda, né, de casal, recém-casado, na grande maioria das vezes, né, não quer dizer que não acontece também, com casais que já são casados há 10, 20, 30 anos, mas o ponto é esse, ele não gostava de mamão, olha só, um exemplo bem claro, ele não gostava de mamão, ele tinha ódio, raiva de mamão, ele podia comer qualquer coisa, mas ele não se imaginava comendo mamão jamais. E ele disse que quando foi no dia de manhã, né, ali de manhã, do café da manhã, lá estava, né, a esposa, chamou ele para a mesa, ele foi lá, chegou na mesa, sentou ali, e ficou ali aguardando, né, qual seria o primeiro café da manhã que a esposa prepararia para ele. E então, ele disse que a esposa disse, olha, está quase pronto, quase terminando, falta só um detalhe, a mesa estava decorada, estava ali com uma flor, ali na jarra, tudo ali, ela com os olhos brilhando, olhando para ele, feliz de poder estar preparando ali a o primeiro café da manhã, e dizia, olha, você vai gostar, e trouxe uma coisa, e trazia outra, e de repente, preparou a mesa, ela vem trazendo ali o café da manhã, e ela vai, quando ela coloca ali na mesa, que ele olha, mamão. E ele olhou assim, mamão, e ele olhou para o mamão e ficou sem saber o que dizer, e olhou para ela, e olhava para o mamão, e olhava para ela, e ela então olhou para ele assim, e disse, nossa, o que é que você achou? Você gostou? E ele então disse, né, que olhou ali para o mamão e se imaginou a vida inteira, todos os dias de manhã, acordando e comendo mamão. Nossa, ali foi um terror para ele. Mas ele disse que quando olhou para os olhos dela, que viu ali os olhos dela brilhando, felizes por estar fazendo aquilo com ele, ele disse, não, eu posso, sei lá, passar o resto da vida comendo mamão sem gostar, uma hora eu posso, sei lá, falar com ela, mas agora não. Eu não vou fazer isso agora. E ele disse que praticamente pegou o mamão e engoliu. Mas ele não quis quebrar aquele momento ali com ela, né? Para que ela tivesse algum tipo de decepção lá naquele momento ali que era o primeiro café da manhã. E isso evoluiu, ele também conta, né, nessas palestras dele, que o tempo foi passando e eles saíram um dia para comprar sapatos, ele e a esposa. E ele então estava ali, entrava numa loja, entrava noutra com ela, tal, e de repente, né, ele chegou para ela assim, e disse, olha, escolhe aí os sapatos, qual é que você gostou? Ela disse, eu estou em dúvida entre esse e esse. E ele então disse para ela, então escolhe qual que você acha melhor. Ela disse, não, eu quero que você escolha. Ele disse, eu escolher? Aí ela disse, sim, eu quero que você escolha. Ele disse, mas eu não vou usar os sapatos. É você quem tem de escolher os seus sapatos, não sou eu. E ela disse, sim, eu sei que sou eu quem vou ter de usar os sapatos e eu que tenho de gostar dos sapatos, mas eu já gosto desses dois, mas eu quero que você escolha para mim. E ele disse, mas por que você quer que eu escolha os sapatos para você? E então, ela disse assim, olha, é porque eu amo tanto você que eu vou me sentir feliz usando os sapatos que você escolher para mim. Toda vez que eu olhar para ele, eu vou me sentir feliz, sabendo que esses sapatos foi você quem escolheu para mim. Olha só, o que é isso aqui? Você vai ver, né? Nós amamos Jesus, nós amamos Cristo pelo que ele fez, nós amamos realmente. Então, se você ama, você vai se sentir feliz quando você for perguntar a ele o que você precisa fazer na sua vida. Você vai se sentir feliz, mesmo que você não entenda, sei lá, no momento, mas você vai se sentir feliz em saber que você está fazendo aquilo que ele escolheu para você. Então, a mesma coisa é com um tema como esse aqui. Esse tema, né, tem se tornado um pouco delicado nos últimos tempos, essa questão de divórcio, né? Olha, ele diz, o Criador uniu, e o divórcio tem a ver com a quebra dessas coisas, daquilo que o Criador fez. Então, o primeiro ponto é, eu preciso aceitar aquilo como o Criador quer que seja, porque eu amo. Esse é o primeiro ponto. Eu vou me sentir feliz, realmente, se eu amo, em fazer da forma com que ele se sinta feliz comigo. Eu acho que vai por aí a questão do relacionamento de verdade que você pode ter com o Senhor Jesus.
Então vamos lá. Em 4 lugares do Evangelho, você vai ver Cristo falando sobre esse assunto, registrado lá. Mateus 5, 31 a 32, Mateus 19, do verso 1 ao 12, também Marcos lá registrou, Marcos 10, verso 1 a 12, e também Lucas registra, Lucas 16, 18. Na cronologia aqui, você vai ver que Mateus vem primeiro, né? Mateus 5, 31 vem primeiro, ele pertence ao sermão da montanha. Mateus 19, e essas outras passagens de Marcos e Lucas, é o ministério de Jesus lá na Pérea. Então, Mateus 19, Marcos 10, Cristo ele é forçado pelos fariseus, basicamente, a discutir esse assunto. O que é que acontece aqui? No tempo de Jesus, existia, né, 2 escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. 2 escolas rabínicas, tá bem? E essas 2 escolas rabínicas, elas tinham entendimentos contrapostos, diferentes com relação a isso aqui, essa questão do divórcio. Primeiro ponto que era comum, o divórcio ele era considerado levianamente. A escola de Hillel, essa escola de Hillel, ela permitia, como motivo para o divórcio, qualquer coisa. Qualquer coisa que o marido não gostasse acerca da sua esposa. Ah, minha esposa hoje queimou o feijão. Nossa, olha, vou te dar a carta de divórcio, vai embora. Ah, minha esposa hoje amanheceu com a cara feia ali, não sei o que aconteceu com ela. Ah, vai embora, te dá a carta de divórcio, vai embora. Ah, minha esposa está com o cabelo desregrado aqui, sei lá, eu não quero não mais, então eu estou enjoado de você, vai embora. Pronto, era isso que a escola de Hillel interpretando as escrituras, a carta de divórcio lá de Moisés, acreditava. E então permitia, por qualquer motivo, o divórcio. Por outro lado, a escola de Shammai, ela só permitia, eles criam dessa forma, ensinavam, que o marido se divorciasse da sua esposa se ela tivesse cometido alguma espécie de violação de votos, né, matrimoniais, né, no sentido de alguma violação de caráter sexual. Ok? Agora a pergunta é, mas o que seria considerado, então, para eles? O que era considerado uma violação de caráter sexual para a escola de Shammai, a escola rabínica de Shammai? E você vai ver o seguinte, existem alguns exemplos, né? O Talmud fala de alguns exemplos sobre essa questão de violação sexual. O Talmud fala disso, né? E outros textos mais rabínicos, judeus falam disso. Por exemplo, se uma mulher fosse vista em público, ela saísse de casa, e ela fosse vista em público com o cabelo descoberto, né, ou com os braços desnudos, isso já podia ser considerado como algum tipo de violação sexual e um atentado, vamos dizer assim, ao pudor coletivo que influiria na relação de confiança, na relação de fidelidade existente entre o casal, entre marido e mulher, para a escola de Shammai. Então, isso aqui era considerado uma violação sexual. Segundo, tem o Rabi Meir, né, que está lá no Midrash, ele diz assim também, outro exemplo, uma atitude sociável para com escravos e vizinhos. O que é uma atitude sociável para com escravos e vizinhos? Naquela época, na escola de Shammai, a mulher ficasse de conversa com outros homens. Pronto, esse é um resumo de atitude sociável que o Rabi Meir, lá do Midrash, fala. Ela ficasse de uma atitude sociável, conversas paralelas, sem sentido, sem necessidade, com vizinhos. Ou então, se ela fosse para a rua e ficasse fiando na rua, tá bom? Ela tem ali a teia, o tecido, né, tecendo na rua. Então, isso aí era visto pela escola de Shammai como uma violação desse padrão de conduta. Outra coisa também, se ela bebesse de uma forma que lhe constrangesse o pudor, também isso aqui era considerado. E outro ponto também, se ela fosse vista em algum momento, mais uma vez, relacionado à aproximação com homens, né? Em algum local, em algum momento em que homens estivessem em momento de asseio ou de banho, elas estivessem próximo, ou se banhando. Então, esses eram alguns pontos que eram considerados pela escola de Shammai como violação de pudor matrimonial sexual que autorizariam a chamada carta de divórcio. A escola de Hillel, como nós já vimos, a escola de Hillel não. A escola de Hillel permitia divórcio para qualquer coisa. Olhei para ela, tá feia hoje, vai embora. Olhei, gostei, queimou o feijão, vai embora. Dá uma carta de divórcio e pronto. Então, levianamente, a escola de Hillel, a escola de Shammai. Então, eles criam, né, dessa forma. Eles, olha, o Criador, o Eterno, ele deu o divórcio para Israel. O divórcio, né, não foi dado nem para os gentios, mas para Israel foi.
Você vê uma visão deturpada aqui. Então, eles não estavam seguindo o plano divino, com certeza, e estavam vendo isso como um privilégio que eles poderiam usar de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, essas palavras de Jesus que ele fala em Mateus 19, elas têm sido interpretadas, compreendidas bem diferentemente, aliás, as palavras de Cristo. Então, agora nós vamos ver algumas opiniões, eu elenquei aqui em torno de umas 8 opiniões diferentes. Vocês vão ver aqui 8 opiniões diferentes. E essas opiniões aqui, elas estão registradas, né, no Talmud, né, nos comentários gregos, comentários, aliás, alemães, germânicos, né, dos evangelhos de Marcos. Então, vejam só, algumas das opiniões que eram mantidas com relação às palavras de Cristo aqui, que nós acabamos de ler lá em Mateus 19. Primeira opinião, o que é que dizia? Interpretam assim. Primeiro, tem pessoas que interpretam dessa forma. Primeiro, o divórcio é impossível, mesmo no caso de adultério. Por quê? Não, ao contrário, Jesus não teria diferido de Moisés e adotado uma opinião mais liberal do que a lei mosaica, que no caso de adultério exigia a pena de morte. E Cristo não condenou a mulher adúltera. Ok? Então, o novo casamento é inconcebível. Essa é uma opinião. Tem pessoas que acreditam assim. Tá bem? É impossível mesmo no caso de adultério, por quê? Porque Cristo diferiu de Moisés, e Moisés lá, no caso de adultério, exigia a pena de morte, ele não exigiu a pena de morte. Lá da mulher, né? Então fica uma coisa sem nexo aqui. Então, impossível divórcio. Primeira opinião. Segundo ponto, segunda opinião. O divórcio não é possível, ok? Exceto em caso de adultério. Agora, o que vem depois difere. Mas assim, mesmo que um dos parceiros ele cometa o adultério, um dos parceiros cometeu o adultério, e os cônjuges estejam divorciados, estejam separados, já, o novo casamento está excluído. O novo casamento está excluído. Bom? Então, esse é um ponto de vista bastante antigo já. Que muitos pais, chamados pais da igreja, eles tinham esse ponto de vista. Tá bom? Ok? Terceiro ponto. Não, divórcio não é possível. Terceiro ponto. Exceto por uma infidelidade dos votos, uma infidelidade sexual, durante o período do noivado. Bem, a gente vê que isso aqui já não se aplica tanto para os nossos dias. Se for descoberto que um cônjuge foi infiel durante o tempo de noivado, o divórcio, bem como o novo casamento, é permissível. Quer dizer, divórcio não é possível, exceto por fidelidade sexual durante o período de noivado. Ok. Quarto ponto, quarto entendimento sobre essas palavras de Jesus, Mateus 19. O divórcio não é possível, exceto em caso de adultério. Vamos lá. Esse é um dos pontos. Quarto entendimento, né, que nós estamos vendo aqui, com relação a isso, Mateus 19. Então, continuando aqui nesse quarto ponto, quarto entendimento, né, isso, quarto tipo de compreensão diferente sobre Mateus 19, e diz então assim, se um dos cônjuges comete o adultério, e eles se divorciam, o parceiro, aquela pessoa lá que não cometeu o adultério, o inocente, ele pode casar de novo. Tá vendo? As compreensões. Tá certo? Não é possível, exceto em caso de adultério. Um dos cônjuges comete adultério e se divorciou, o parceiro que não cometeu, né, o inocente, pode casar de novo. Todavia, a reconciliação é preferível. Do ponto de vista da interpretação lá de Mateus capítulo 19. Essa aqui era a opinião, por exemplo, lá do Erasmo de Roterdã, que foi um daqueles, como é que eu posso dizer, os precursores da King James, né? Erasmo de Roterdã e outros mais. Os grandes reformadores, e muitos hoje no seu evangelho, as principais igrejas conservadoras têm esse pensamento aqui do quarto ponto. Quinto ponto. As escrituras se opõem ao divórcio. Claro, com certeza. Contudo, é possível se obter um divórcio. Mas como? Os motivos não são apenas adultério, esse é o quinto ponto de vista, Mateus 19, mas também abandono por um cônjuge. O cônjuge abandona. Agora, a pergunta é, que tipo de abandono? Ok? A generalização não vai ajudar na interpretação, mas que tipo de abandono? Abuso também pode motivar, né, o divórcio. Violência também. Ok. O novo casamento é possível, na sequência. Alguns sugerem que a questão de quem é culpado não deve ser discutida.
Peraí. Não deve se discutir quem é culpado. Tudo bem, é assim que se interpreta. Quinto ponto de interpretação, tá bom? Outros sugerem que o novo casamento sempre é possível, ao menos sob a condição de que os ex-cônjuges manifestem um espírito de perdão. Mas veja só que aqui já dá uma mudança nesse paradigma, né? O novo casamento é possível, quem é culpado também não deve ser discutido mais quem é culpado. Quer dizer, a questão tão de fora o íntimo que, né, não deve se discutir quem é culpado. Tudo bem. Quinto ponto de interpretação de Mateus 19. Sexto ponto. Olha só que coisa, né? Já dá uma salada na cabeça da gente só em ficar analisando isso aqui. Esses pontos aqui diferentes, essas opiniões sobre Mateus 19. Sexto ponto. Chegamos no sexto ponto. Diz assim, alega-se que aquelas palavras originais de Jesus, e foi isso, esse foi um dos pontos que nós tivemos contato com aquele pessoal que nós falamos ontem, que veio até um rapaz lá de Minas Gerais, que veio para Maceió, que veio para cá. Era isso aqui, um dos pontos que eles sustentam. Eles sustentam esse sexto ponto e também sustentam outro ponto aqui. Então, alega-se que as palavras originais de Cristo não continham a chamada cláusula de exceção. O que é a cláusula de exceção? O que é a cláusula de exceção? Alega-se, tudo bem, eu pedi, na época, procurei, até hoje eu procuro, o original em grego lá, que não tem a cláusula de exceção, de algum manuscrito. Só que não tem. Então, alegar é uma coisa. Alega-se que as palavras originais de Jesus não têm a cláusula de exceção. Qual é a cláusula de exceção? A cláusula de exceção, você tem lá em Marcos, você tem em Lucas, você tem em Mateus, que a cláusula de exceção é aquela, abre aspas, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, fecha aspas. Essa é a cláusula de exceção. Então, dizem que não tem, as palavras de Jesus, ele não falou a cláusula de exceção. Então, essa cláusula de exceção está lá em Mateus e diz o seguinte, então, isso aqui foi um acréscimo da igreja primitiva. Eles colocaram lá em Mateus, mas não tem. Mas como é que você prova que é um acréscimo? Como é que você prova que não tem? Mostra um manuscrito que não tem. Mas foi a igreja que colocou, a influência do Espírito Santo, aquela coisa toda. Ok, tudo bem, é só uma alegação. Outra aplicação, e é esse outro ponto também que é defendido aqui, nesse sexto ponto aqui, essa interpretação. Diz que Paulo, lá em 1 Coríntios 7, era justamente isso que a gente estava falando esses dias, né? Estava falando com o Eric, até o Eric falou comigo, de ontem para cá. 1 Coríntios 7, 12 a 15, né? Não, 1 Coríntios 7, 12 a 15, Paulo não está falando que existe cláusula de exceção nenhuma, né? Mas e a interpretação inclusiva? Aquela interpretação que você vai pegar ponto por ponto, uma palavra aqui, um pouco ali. Não existe, é a interpretação isolada, apenas de Paulo, 1 Coríntios 7, 12 a 15. Então, as pessoas que defendem esse ponto aqui, o sexto ponto, dizem, não, a igreja tem o direito não apenas de interpretar, mas de reinterpretar. O negócio fica complicado aqui. Você dizer que tem de interpretar, de reinterpretar, dizer que uma palavra não existe sem mostrar um manuscrito, né? Fica complicado esse ponto aqui. Então, você abre uma vaga, uma brecha para também lidar, assim, com outros pontos da escritura. Foi o que nós falamos, né? Nesse debate todo que nós tivemos com esse pessoal, foi isso. Olha, eu também posso chegar agora e dizer que as palavras originais de Jesus não são essas. E fica muito fácil para me defender a coisa. Não, as palavras originais de Jesus não tem. Tem um manuscrito que não tem. Qual é? Não tem, não se mostra isso. Então é só fala por fala. Sétimo ponto. Também diz assim, em relação a Mateus 19. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, lida com o problema do divórcio e do novo casamento, isto não é um mandamento. Não é um mandamento? Peraí, o que é que Jesus fala em Mateus 5? Vamos lá, Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 30. Bem interessante para a gente entender. Vamos começar do 27. 27. Ele diz assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o epitumeu, do grego, intenção impura. A intenção impura é o epitumeu, girando em torno de algo. Né? O desejo anelante, é esse sentido aqui. No coração já adulterou com ela. Está falando de adultério aqui, ele não está falando de divórcio, né? Tudo bem. Falando primeiro de adultério e divórcio, ok. Aí siga uma sistemática parecida com Mateus 19. Agora veja, versos 29, verso 30. Eu sei de casos de pessoas, né? Existe casos de pessoas que fizeram isso aqui, né? Realmente foram arrancar o olho. Arrancar o olho, né? Se o olho direito te faz tropeçar, arranca.
se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Foi isso que Jesus mandou mesmo, você cortar a mão? Peraí. Verso 31. Agora, mais uma vez, Cristo aqui, ele, sem provocação dos fariseus, ele vai entrar nesse assunto aqui. Talvez Mateus 19 seja porque eles não aceitaram isso aqui, ou souberam depois e voltaram com o mesmo assunto lá em Mateus 19. Então ele diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Deuteronômio 24, tá isso, né? Deuteronômio 24. Você vai ver lá também Jeremias 3:1 que fala sobre isso, né? E interessante Jeremias 3:1, a gente depois pode ler com calma. Eu, porém, vos digo, verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, e agora vem a cláusula de exceção, essa aqui, ó, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa aqui é a cláusula de exceção, que as pessoas, existem alguns defensores, que nós falamos ontem, né? Quem são? Alguns deles, que dizem que isso aqui não consta nos textos originais gregos, né? Só que eles não mostram no manuscrito que não tem. Então, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, é a palavra porneia que está aqui. A palavra porneia, é dessa palavra porneia que vem a palavra hoje, né, portuguesada, o porne, pornografia. E essa palavra porneia, ela tem um sentido, né, de relação sexual ilícita, ela também significa adultério, ela também é utilizada para fornicação, que é outra palavra, ela é utilizada para todos os tipos de práticas, zoofilia, qualquer coisa que você imaginar, que destoe do ideal original do Criador. Bem? Essa é a palavra porneia usada no grego geral. E a expõe, veja, aquele que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Então, tira a cláusula de exceção. Quem lê isso aqui, retirando a cláusula de exceção, vai ler assim, tá bom? Vamos ler agora Mateus 5:32, sem a cláusula de exceção. Como a gente falou no início, é um assunto bem interessante e que chama bastante atenção. Então, vamos ler sem a cláusula de exceção, tá bom? Vamos lá. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, agora você não lê a cláusula de exceção, qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ok? Então, realmente, se eu não tenho a cláusula de exceção aqui, qualquer que repudiar sua mulher, que é repudiada, não, vai embora. Sai daqui, vai embora, pega tuas coisas, arruma tua mala, vai embora para casa da tua mãe, para casa do teu pai, sei lá. Geralmente, quando isso acontecia, as mulheres naquela época ficavam, infelizmente, se não tivesse um pai que quisesse recebê-la, ela ia para a rua, ou mendigar o pão, ou se prostituir nos cultos, né, naqueles cultos lá que existiam. Então ele diz, aquele que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adulta. Quer dizer, ela está ali. Ela ainda está ligada, Eric, como a gente falou sobre o texto de Coríntios, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, porque os dois estão vivos. O laço não se quebrou. O laço não se quebrou. Aos olhos do Criador, o laço não se quebrou. Ah, mandou embora, mas o laço não se quebrou. O laço não se quebrou, está ali. Então, é como se fosse ali uma mina que está ali. Ela está ativa, o laço está ativo. Então, se chegar alguém, e é isso que Cristo está falando aqui no verso 32, se chega alguém, aquele, e ele vai lá e casa com a repudiada, ela foi repudiada. Foi, mas qual foi o motivo? Se não há cláusula de exceção, é o único motivo, ela está casada, então casa com a casada. É esse o ponto aqui. Ele casa com a repudiada, que na verdade é uma casada. Então aqui Cristo diz, comete adultério. Então, quando as pessoas vão defender esse ponto 6, elas não levam em conta, elas dizem que não existe a cláusula de exceção. E aí você que Cristo fala, exceto em caso de porneia. Então, se houver porneia, não há exposição a adultério. Não há exposição a adultério. E aquele que casar com a mulher que não está em exposição ao adultério, não comete adultério. Mas, se você ler o que não está aqui, se você ler sem dar, vamos dizer assim, validade às palavras de Cristo no 32, você vai criar uma doutrina falsa. E é isso que acontece, tá bom? Essas são as palavras de Cristo em Mateus 5:32. Então, voltando aqui, o pessoal diz que isso não é mandamento. Alguns dizem que isso aqui não é um mandamento. Por quê? Porque o verso 30 é só uma figura. Ah, verso 30, aqui no verso 30, né? Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte, lance longe de ti. Já pensou? O que a mão direita está falando aqui? Veja, Cristo ele não ocultava nada. Tá bem? Cristo ele não ocultava nada. Cristo está falando aqui de poluição
poluição. Não é poluição, não, pessoal. Poluição sexual. E poluição sexual tem a ver com isso aqui que hoje se dá o nome de masturbação, que é até uma coisa que os chamados sexólogos, o pessoal da ciência e tal, eles dizem, não, você precisa fazer, você conhecer o seu corpo. E tá tendo uma coisa tão terrível, né? Não, crianças, né? A gente não vai entrar nesse assunto, não, mas vocês sabem que é isso que tem acontecido bastante hoje nos nossos dias. Então, Cristo está falando disso aqui, dessa poluição. E ele diz, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. O que ele está dizendo? Olha, para com isso. Para com isso. Não é? Por quê? Porque já está provado hoje os efeitos nocivos mentais, psicológicos, físicos disso aqui. É por isso que Paulo diz, por causa da porneia, Paulo fala, cada um tem o seu esposo, cada um tem a sua esposa. Acabou. É isso que Paulo fala lá em Coríntios. E também a questão do olho, né? A questão da poluição espiritual. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Quer dizer o quê? Nossa, Senhor, eu estou olhando assim, quando eu olho, vem um pensamento ruim. Nossa, o que eu tenho que fazer? Assim, pegar uma faca, meter aqui e arrancar meu olho fora. Claro que não é assim. Ele está dizendo, se o teu olho não olha direito diante de você, arranque, mude isso. Tire isso. E é por isso que ele diz, os seus olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É isso que ele está querendo dizer. Mas tem pessoas que, para defender o ponto de vista aqui, dizer que isso aqui, Mateus 5,32, não é válido do ponto de vista imperativo, que Cristo está falando, diz, não, olha, verso 29 é uma alegoria, né? Ninguém vai arrancar o olho. Verso 30 também é uma alegoria, ninguém vai cortar a mão. Então, o que ele está dizendo no verso 32 não é mandamento, não. Bom, é só a figura. A intenção de Jesus é clara sobre a questão dos casamentos, mas o divórcio e o novo casamento são possíveis. Então, veja o ponto, né, que as pessoas querem chegar. Quem defende isso? Quem diz que isso aqui é figurativo, né? E é figurativo, mas não é figurativo para dizer que a conclusão também é figurativa. Tudo bem? E por último aqui, o último ponto de vista sobre as palavras de Jesus em Mateus 19, ele diz assim, as pessoas interpretam assim, que a cláusula de exceção, aqui já vem outra coisa, nada a ver isso aqui, a cláusula de exceção se refere apenas ao incesto. Incesto. Peraí, a cláusula de exceção se refere só ao incesto? De onde é que tiraram isso? O divórcio só é possível, as pessoas dizem, né? Se existe um casamento. E segundo Levítico 18, precisamos pegar Levítico 18, o que tem a ver Levítico 18 com Mateus 19? Mas o pessoal vão lá buscar Levítico 18. Segundo Levítico 18, nunca deveria ter sido instituído. Ah, tá bom. Ou seja, se um crente e um incrédulo também estão casados e o descrente quer divorciar-se. Então, os cônjuges, por exemplo, que maltratam seus parceiros, verbalmente, fisicamente, né? Ou que são viciados em álcool, viciados em drogas, já pensou? Coisa terrível. Ou que são blasfemadores, que amam mais os prazeres, que Deus é uma vida terrível, né? Não são crentes, tudo bem. Mesmo que sejam crentes batizados. Então, as pessoas devem ser evitadas, né? Então, essa cláusula de exceção é só para isso. Só se for um casamento, que segundo Levítico 18, nunca deveria ter sido instituído, e se também for casado com um incrédulo e tal. Então, veja, são 8 pontos de vista, pelo menos os mais importantes, que as pessoas criaram sobre interpretar Mateus capítulo 19. E aqui já dá para a gente ter uma noção do quanto é importante isso aqui, tá bem? Agora, qual é o contexto de Mateus 19? Qual é o verdadeiro contexto que nós temos aqui em Mateus capítulo 19? O que é que Cristo realmente está querendo dizer para nós? Você vê uma passagem aqui que descreve o ministério, não é isso? De Jesus, ok? Jesus primeiro fala aos fariseus. Vamos dissecar isso aqui. Vamos dissecar. Primeiro, versos 3 ao 9. Mateus 19, do verso 3 ao 9. Ele está falando primeiro com os fariseus. Depois do verso 10 ao 15, ele fala com quem? Com os discípulos. Você vê que isso aqui é após o diálogo que ele teve com o jovem rico. O que é que tem a ver o jovem rico com isso aqui? A gente vai entender. É após o diálogo com o jovem rico. Lá do 19, 16 a 22, né? O diálogo do jovem rico. Vem na sequência lá. Como esse homem é chamado, não é isso? E Cristo vai falar isso aos discípulos. Você vê que aqui, pai e mãe, né? Mateus 19, 5, Jesus fala acerca de deixar o pai e a mãe.
Então logo o homem se casa. Deixar o pai e a mãe. Primeiro ponto aqui. Casar e viver na casa do pai e a mãe não dá certo. Não dá certo. Tá bem? Jesus fala, deixa o pai e a mãe. A gente vai ver que não é Jesus só que está falando isso aqui, não. Então ele vai mencionar no verso 19 o 5º mandamento, honre o pai e a mãe, mas você tem que deixar o pai e a mãe. Interessante que tem pessoas casadas, tem uma moça que casa, tem um rapaz que casa. O que acontece? Qualquer coisa que acontece, ele vai correr para a barra da saia da mãe. Né? Verdade? O rapaz corre, mãe, fulano disse isso de mim. Mãe, aconteceu isso. Mãe, não sei o que, vai dizer para a mãe. Então vai dizer para o pai, peraí, o casamento é a 2. Não são a 3, né? O seu pai que tem que estar ali no meio. Isso atrapalha. Isso, com certeza, não faz parte. É um ingrediente que não faz parte, que vai atrapalhar, sim. Vai, com certeza, atrapalhar, sim. Então, não é para ninguém viver na barra do pai nem da mãe. Vai dizer o pai. Fulano, o pai fez isso. Fulano, aconteceu isso. Resolve entre os dois. Se são servos do Senhor, tem a palavra, né? Vão orar. Não nem ora também. Não sabe nem ora, nem lê a Bíblia, nem nada, nem busca a Cristo, nem nada. E vai resolver as coisas. E vai procurar o pai e a mãe. Mas já está errado aí, não é assim. Então, você vê o seguinte. Pai e mãe. Agora, o que é que ele fala? O que é que ele fala aqui? Os discípulos podem, às vezes, ser forçados. Você pode ser forçado a deixar o seu pai e a mãe, né? Você é forçado, aliás, é obrigatório. Você tem que deixar o seu pai e a mãe. Agora, por amor a Jesus. Não é isso que diz? Você pode deixar pai e mãe, né? E filho. Cristo falou isso, né? Olha, em verdade vos digo que aquele que deixar o pai, a mãe, o filho, as terras, amor de mim, do evangelho, vai receber 100 vezes mais no futuro a vida eterna. Quer dizer, para Jesus, se for para deixar o pai e a mãe por amor dele, tem que deixar. O filho, se for para deixar um filho por amor dele, tem que deixar, tá bem? Agora, preste atenção numa coisa. Deixar pai e mãe, primeiro ponto, não viola o 5º mandamento. Nem deixar pai e mãe por amor de Jesus. Então você vê aqui que o casamento pode ser comparado com a relação entre Jesus e seus discípulos, né? A certo aspecto. Então você vê aqui, o matrimônio é semelhante à ligação com Cristo. Então, qualquer que tenha provado a bondade do Senhor e a sua comunhão também pode usufruir do dom do matrimônio. Esse é o primeiro ponto. Agora a moça vai e quer casar com o cara não quer saber de Deus. Você lê Efésios 5, você vai ver lá. É uma prefiguração disso. Então a moça vai e diz que é crente, diz que crê, quer fazer a vontade de Deus e tal. Aí vai querer casar com o cara não quer saber de Deus, de jeito nenhum, mas diz que ama. Não, eu amo você. Peraí, você não ama a Deus, você não tem o amor de Cristo em você, como você pode refletir o amor de Deus verdadeiro para sua esposa se você não crê? E a moça muitas vezes se engana nisso aí. Então já começou errado aí. Começou errado. Tá bem? Começa errado se começar dessa forma. Agora, a quem que eu devo deixar? E quem que eu não devo deixar? Quem eu não devo deixar? Jesus também fala quem eu não devo deixar. Mateus 19, 29. Ele diz assim, Mateus 19, versículo 29. Ele diz, quem tiver, a gente falou agora, deixado casas, então eu tenho que deixar casa. Se for entre mim e a minha casa para seguir a Cristo, eu tenho que deixar a casa, não nem pensar. Irmãos, meus irmãos não estão nem aí, minha família, o pessoal não crê e tal. E aí? Não, deixa os irmãos, você tem que escolher a Cristo. Tudo bem? Irmãs, também deixa a irmã, segue a Cristo. Pai, mesmo o pai, né? O pai, eu tenho que deixar o pai? Sim, você tem que seguir a Cristo. Cristo, tá? Mãe, a mulher, ele diz, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Agora, o que é interessante aqui? Jesus está falando aqui de irmãos, de pais e filhos, mas ele não fala, vamos dizer assim, de deixar o cônjuge. De deixar o cônjuge aqui. A palavra cônjuge não está constando aqui. Referência a cônjuge. Né? Mesmo por amor de Jesus, você não é solicitado a deixar o seu esposo, nem a sua esposa, a separar dela, ou divorciar dela. Para que ponto aqui? Então Jesus ele não trabalha acabando casamentos, quando pede às pessoas para segui-lo. Eu sei de pessoas, nós sabemos de pessoas, que vão na casa das pessoas, quando vão falar sobre esse tema de casamento, e dizem, não, você quer seguir a Jesus, se você fez alguma coisa errada na sua vida lá no passado, não, mas eu estou casado hoje, é o meu segundo
casamento aqui, já tem um filho, eu sei que errei e tal. Não, Jesus quer que você acabe com esse casamento. Acabe com esse casamento agora, pegue os seus filhos aí, desfaça, cause um trauma nos seus filhos e tal, para seguir Jesus. Irmão, não acredito nisso não. Jesus não dissolve o casamento quando pede às pessoas que o sigam. Esse é um ponto, viu? Também estou querendo dizer que você tem que ficar de qualquer jeito e esperar que Cristo aceite de qualquer jeito. É outro ponto que nós vamos ver depois, tá bom? Então, nós paramos por aqui. É um assunto bastante interessante. A partir de amanhã, nós vamos continuar um pouco. Vamos ver sobre o 7º mandamento. Vamos ver um pouco sobre dureza de coração. Vamos ver também sobre a parábola dos lavradores da vinha. O que é que tem a ver isso com dureza de coração? Nós vamos ver também. E nós vamos também ver sobre o divórcio no contexto de Mateus 18, né? Bom, Mateus 18, sim, quem é o maior do reino dos céus. Então, tudo isso tem a ver com a questão de divórcio, de novo casamento, tá certo? Então, nós finalizamos por aqui esse estudo. Que Deus abençoe a todos e que amanhã nós possamos continuar esse tema tão interessante, tão importante, para que nós possamos ter o entendimento correto cada vez mais da sua palavra.